Vá que a mulher triunfe em matéria de direitos políticos. Vá que ela chegue a ser deputado, senador, cabo eleitoral, nunca cabo das fileiras marciais. Não, para a mulher ficarão reservadas as batalhas do amor, do afeto e da bondade. O encanto, a sedução que irradia do perfil luminoso da mulher reside justamente na sua incapacidade para árduos labores. No dia em que ela, como soldado, formar ao lado do homem, nesse dia então o mundo não terá mais poesia. Tudo desmoronará. Ambição, sonho de glória, vertigem das alturas. Tudo desabará ao choque violento do desânimo. O homem não será mais homem. Gastão Faria, 1932. Nenhum lugar é tão repleto de vozes quanto uma biblioteca. Ali os autores se enfrentam, tensionam, dialogam, arbitram. É um enfrentamento. São muitos autores juntos. Roger Chartier, o historiador francês que escreveu a aventura do livro, do leitor ao navegador, estava preocupado com os futuros leitores, os leitores da era da tecnologia. Ora, o momento não é muito alegre. É bem verdade que outro dia Habermas, numa rápida entrevista, estava preocupado. Ele afirmou: não há intelectuais se não há leitores. Tentando dar continuidade ao nosso bom projeto da editora da Unicentro, o programa Edune Entrevistas, eu estou aqui com Rosemary Moreira, professora, pesquisadora, autora do livro, do famoso livro Mulheres e Polícias, Polícia Feminina no Brasil, a Invenção Paulista de 55 a 64. E tentando aproximar autor, leitor, Rosemary, você é a nossa convidada de hoje. Seja bem-vinda, é um prazer estar aqui com você. Obrigada, o prazer é meu poder falar um pouco mais sobre esse texto. Vou fazer algumas boas provocações, tentando tirar de você bons conteúdos e aprender um pouco contigo. Primeiro quero afirmar aqui que foi muito bom ter lido o seu livro, tá? Uma leitura que me remeteu a uma visão muito pluralista, muita abertura, uma leitura secularizada. A gente sai um pouco do chão, um texto engajado, né? Eu tenho acompanhado o teu trabalho no laboratório de gênero, no grupo de pesquisa que você participa, bastante intensa. E a primeira pergunta tem a ver com aquilo que eu identifiquei que é o pano de fundo do teu trabalho, do teu bom trabalho. Os discursos que são construídos. É difícil desconstruir discurso, mas você enfrentou. Eu me lembro aqui, exatamente, citando Castoríades, né? As coisas já vêm instituídas, já vêm prontas, e as pessoas não interrogam, aceitam, reproduzem. E não são só pessoas do senso comum, não, viu? E você evidencia isso quando afirma, em vários parágrafos, citando a historiadora Perrault, Michel Perrault, que os termos masculinidade, virilidade, militar, rua, guerra, força, são discursos. Se casam entre eles, né? E que os termos feminilidade, casa, cuidado, costumam ficar de fora. Infelizmente é uma visão cartesiana, né, que a gente tem que desconstruir. Citando a historiadora medievalista, que eu já li também, bons trabalhos dela, Michel Perrault, que destacou que o militar, o religioso e o político, como categorias que afirmam o masculino e o poder como centro de decisões, né, símbolo da diferença do sexo, e você enfrenta isso. Eu te conheço há um bom tempo e a Rosemary, que está aqui na minha frente, não é exatamente uma pessoa que se conforma com a ordem das coisas. Você levanta questões sobre a formação da identidade e o teu trabalho é mais um tijolo de resistência, né? O que você pode me dizer sobre esse começo aí?
Puxa, você fez um resumo já ótimo do livro. Concordo, gosto desse teu resumo assim, do texto, né? Mas quando você inicialmente, né, nessa entrevista, você vem com esse debate da existência de vozes de escritores e leitores, né? Eu acho que uma coisa importante é necessário ler as mulheres, é necessário ler a população negra que está escrevendo, é necessário ler todos aqueles sujeitos, né, aqueles que foram colonizados, né? Então, colonizado no sentido de sair de uma leitura ou sair de uma escrita europeia, sim, ou europeizada, né? Masculina, hétero, né? Enfim. Por quê? Porque existem outros olhares, e quando você coloca, né, um texto engajado, todos os textos são engajados, sim, todos são. E tem alguns que são extremamente engajados em fazer de conta que não são, né? Que é essa ideia de uma neutralidade histórica. Eu acredito que na historiografia já foi superado de certa forma, né? Principalmente dos anos 60 para cá, o debate de que a história é uma construção do passado. Nós não trabalhamos com explicações do passado, porque ele tem a ver com o nosso presente, tem a ver com isso que a gente chama de lugar de fala. Perfeito. E a experiência dos sujeitos, a minha, a sua, e de todos os historiadores e qualquer pesquisador, essa trajetória nossa nos constitui enquanto pesquisadores e pesquisadoras, né? Interessante. Então, é nesse sentido, né, desse engajamento. Então, por exemplo, ninguém, na orelha, que no final do livro até eu faço questão, né, de colocar, mas no decorrer do texto isso não é tão visível, né, no sentido de que as pessoas imaginam a palavra engajar de maneira pejorativa, por isso que eu estou falando sobre isso. Mas esse começo, né, como você perguntou, ele tem a ver com uma trajetória, né, de uma mulher que eu sou, do interior do Paraná, né, do interior do Paraná, e que tem a ver com a escrita dele, tem a ver com um momento específico do país. Eu estou dizendo esse eu, mas é um eu que é o perfil, acredito, de uma parte significativa de mulheres do período do meu doutorado, né, do período da minha formação do mestrado e doutorado, que tem esse perfil, né, de mulheres que já são... eu comecei a graduação, foi meu professor, eu já tinha 26 anos de idade, né, quando eu comecei. Então, de 2011, né, eu tinha, né, já era mais velha, vamos dizer assim, família, filhos, ou seja, esse texto para mim, ele foi escrito nesse momento de uma expansão da graduação e da pós-graduação, e que agora, como você, já estamos em outro momento histórico, um outro perfil de mestrandos e doutorandos, mas esse começo tem a ver, né, com essa trajetória, né, de uma mulher, filha de agricultores, que começou bem mais tarde a escrever para a graduação e foi também para a formação, mas que principalmente sempre teve ligada a essa condição de ser uma mulher, né, com esse perfil. Rosemary, o seu livro precisa ser lido, precisa ser conhecido, divulgado, os alunos precisam conhecer aquilo que você escreve. Ele tem potencialidade de consolidar novos paradigmas, não tenho dúvida nenhuma disso. E você, arqueologicamente falando, você busca a origem dessa, tanto que você usa a expressão invenção, né, no estado de São Paulo, né? Como é que começou isso? Você investiga, você pesquisa isso, né? Na década de 50 em especial, né? Você problematiza, inclusive você faz menção à necessidade de se discutir isso, discutir o que você discutiu, mas a necessidade de inserir a mulher na polícia, né? E aí é uma nova prática e é um novo discurso também, né? Então, essa sua investigação, ela entrevistou pessoas, você buscou fontes, e uma das coisas mais ricas no seu trabalho são muitas fontes. Você entrevistou, inclusive, uma pessoa, né, uma mulher da época, houve recusas, você até cita, né? Eu queria até que você falasse dessas fontes, dessas entrevistas que você fez ali, e que você reconstitui a invenção ali em São Paulo. São Paulo, nesse sentido, foi vanguardista, mas depois eu vou explorar outras questões. Tá. Então, primeiro, acho que essa questão de invenção, né? Justamente quando você citou a Michelle Perrault, ela é da história das mulheres, né?
Eu diria que muito mais os estudos de gênero já trazem, né, à baila essa ideia de que a invenção do corpo, né, a história do corpo e a invenção do corpo, no sentido de problematizar o que para nós ele é visto como natural. Militar e homens, por exemplo. Existe uma naturalidade na nossa... Parece que é uma convenção. Existe uma construção cultural, sim, né? sim. É uma cultura histórica, temporal. Sim, sim. Então é justamente isso que a própria história do corpo, dos estudos de gênero, já problematiza desde os anos 60, né? No Brasil, esse debate sobre mulheres na polícia, mulheres militares, mulheres na polícia, essa primeira pesquisa na história sobre a entrada de mulheres na polícia no Brasil. Então, a problematização, ela vem daí, na ideia de que militar é construído historicamente como sendo natural para o corpo classificado como masculino e que existe já, né, a ideia de um feminino que é exatamente o oposto de tudo isso. Então, a questão para mim é justamente essa, como que, em pleno, né, 1950, no Brasil, como é que vai ser resolvido isso, duas categorias postas historicamente como... O avesso, né? Como antagônicas, né? Isso, é por isso que é uma invenção no sentido de que, politicamente, é preciso recriar, né? Então, eu trato isso no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo eu falo sobre isso. Só que eu acho que eu quis um pouco mais também, né? Que uma coisa é qual é a justificativa, as justificativas simbólicas, né? Que os decretos, as leis ou os políticos do período e mulheres do período que vão trabalhar para isso, como é que eles vão juntar essas duas categorias opostas? E estou falando disso por conta das fontes, né? E também, na sequência do primeiro capítulo em diante, a minha preocupação é justamente com a construção desse corpo. Então, é um corpo dito feminino que vai ser transformado num corpo militar. Então, o treinamento, né, etc. Só que também isso, para mim, era uma parte importante, mas as entrevistas, elas vêm na esteira, né, dessa vontade de compreender como que alguns sujeitos vivenciaram isso. Né? Você faz menção que esse período, em especial, dava-se muita importância para os anos 20 e 30, a questão sufragista da mulher, na participação da mulher nas eleições, e nos anos 60 e 70, ali do feminismo, da contracultura. Mas esse período da década de 40 e 50, né, em especial, e essa temática, esse objeto de pesquisa, foi, de certa forma, negligenciado. E você ocupou esse espaço, você preencheu esse espaço, isso foi importante. Tanto que você faz menção que só nos anos 90, né, é que isso veio à tona nos mestrados, nos doutorados, nas publicações. Então você deu a sua contribuição. Então, eu acho que é importante isso, porque o período, né? Então, por dois motivos. Primeiro, que mesmo na história das mulheres, se fica realmente lá ao final do 19, né, até o sufragismo e tal, e tem um vácuo temporal grande. Dos anos 60, de novo, que se começa... Claro que já tem outros que também estão pesquisando esse período. Agora, isso também com relação à história das polícias, né? Porque você vê, nos estudos de gênero não tem tanta discussão sobre militares e polícia, né? Como você disse, essa aqui é a primeira pesquisa. E na história das polícias também são pouquíssimas discussões com um olhar, com a perspectiva de gênero. Então, e é justamente, para mim, né, e eu defendo isso, é uma parte para mim é bem importante, que a década de 50, né, ou esse pós-guerra até 64, ela é um momento assim, de intensa discussão pública sobre quais os caminhos que as polícias brasileiras teriam. Né? Então, no caso de São Paulo, tinha 6, 7 polícias. Então, esse modelo que nós conhecemos, esse modelo dual que a gente chama, polícia judiciária, né, a polícia civil e a polícia ostensiva, a polícia militar, militarizada, ele existe pós-64. Então, esse momento é justamente muitos debates. Então, claro que a polícia feminina ela vai surgir voltada a essa ideia de um policiamento civil, mas existia em São Paulo a Guarda Civil, a Força Pública, mas que com 64 a Força Pública, esse modelo de polícia militarizada vai ganhar, né? E que todos esses projetos do período eles vão ser derrotados. Me interessa agora fazer duas questões bem rápidas. A ação da mulher na polícia, né? As ações dela, humanizaram a polícia? É uma pergunta. Você falou aí do civil e do militar, né? De fato teve essa distinção aí. E os critérios
para admitir essa mulher na polícia? Envolveu o corpo, envolveu o comportamento, envolveu sexualidade, né? A mulher teve que se ajustar para participar desse processo, ela deixou de ser mulher. Como é que você viu? Deve ter tido critérios, né? Quais os critérios para que, de repente, né, se insira a mulher na polícia, né? Tá, então você fez duas perguntas, espera aí. E eu não sei responder rápido também. Tá, então no finalzinho você diz assim, se ela deixou de ser mulher, né? Pois é, mas afinal de contas, o que é ser mulher, então, né? O que é ser mulher, né? Acho que a questão é essa, Exato. né? Então, primeiro, com relação à pergunta primeira, antes dos critérios, você fala sobre... Desculpa. Não, então, eu fiz duas questõezinhas, bem tranquilo. Sobre se ela humanizou a polícia. Não é uma questão do texto, certo. essa, né? Porque essa própria ideia de humanizar das mulheres é isso que a gente chama Mais do gênero. preventiva do que repressiva. O texto é só sobre a entrada delas Certo. e até 64, né? Então, em termos dos anos 50 para cá, é necessário ter uma pesquisa muito mais, né? Agora, achar que a presença de mulheres, só a presença de mulheres, né? Porque elas carregariam um feminino, né? Que melhoraria os espaços. Esse é o discurso do sufragismo, lá do final do 19, né, e começo do 20. Então, nós temos mulheres... Mulheres é uma categoria assim, muito problemática de usar, porque Vamos ampliar isso aí. porque ela fica histórica. Né? Então, veja, nós temos mulheres de direita, de esquerda, mulheres conservadoras, mulheres não conservadoras. Né? Então, não necessariamente a presença física daquele corpo classificado como de mulher, ela vai automaticamente humanizar, não sei se a palavra será essa, melhorar uma instituição, qualquer. Não é fácil. Né? Então, aí a gente... É um longo processo. Aí a gente teria que acreditar que mulheres são naturalmente melhores do que homens, de uma maneira humanizadora e tal. Né? Você mencionou também que essa experiência de São Paulo, né, ela foi, de certa forma, propagada, né? Houve uma internacionalização. Aí você cita Inglaterra, Estados Unidos, né? Nessa comparação entre Brasil e outros países, o Brasil está muito aquém? No período do texto, do que eu estou pesquisando, eu digo que sim, né? Só queria responder com relação aos critérios lá. Os critérios de admissão. Isso, então, o que eu fiz, né, é um recorte, né, muito específico, mas nesse momento... do início, na década de 50 até 64, os critérios eles vão mudando, eles vão se abrindo, se alteram. Né? Mas uma coisa que acho que é bem importante é que mulheres consideradas arrimo de família não poderiam ser, né? Não poderiam ser policiais. E mesmo depois de policiais, tinha que ter um período 5 anos para poder casar, né? E se ter filhos, então tinha tudo pedir permissão, etc, etc. Agora, a maioria, sim, elas eram jovens. Um outro ponto, eu estou falando com relação à diferença aos critérios para os homens, né? O fato de não ter filhos, ser solteiras, etc. Outro ponto com relação aos homens, praças, né? Com relação à escolaridade. Elas já tinham que ter, na década de 50, que era chamado de, não sei se era chamado de ensino médio, era chamado de ensino médio, os homens não, eles bastava o fundamental, ou seja, era uma exigência, né, superior, né, para a época em relação aos homens, em relação a isso. Interessante. Uma última questão, antes da gente fazer o intervalo, Rosemary, e daí uma questão importante, porque você... cita em alguns parágrafos assim que o teu trabalho quer ser uma contribuição para a história. E você diz assim, é bom que os historiadores, ao discutirem política, considerem o gênero. Olha, aquilo eu achei assim interessantíssimo, né? Cultura política. Exatamente, porque é uma situação que você faz um apelo até, né? Não me lembro exatamente dessa parte. Você falou assim, é muito importante que os historiadores considerem o gênero na questão política, que não consideravam até então. Então, veja só, é que quando eu falo, por exemplo, estudos de gênero, e a maneira que ele se desenvolve, não é só no Brasil, a gente meio que foi formado assim, em guetos, né? Por mais que seja uma perspectiva interdisciplinar, né? Então você vai para eventos que
sobre gênero, né? A maioria dos eventos que eu vou é sobre gênero. Então, lá, por exemplo, vou agora lá no Rio de Janeiro, o 3º Simpósio Nacional de História Militar, é um simpósio de História Militar, daí vai ter um simpósio pequenininho que é sobre família, e daí eu consegui, né, botar lá a discussão de gênero. Agora, veja só, isso é uma postura política, obviamente, para dizer, né, que a cultura política ela está pautada, ela está atravessada pelo gênero, não só pelo gênero, pela classe, por outras categoria de análise, né? Mas ela está pautada pelo gênero, porque gênero, né, ele é, como categoria, o quê? É desnaturalizar as concepções que cada sociedade, em cada período histórico, porque muda, né? Quais as concepções que se tem sobre feminino e masculino. Exato. E você critica esse binarismo aí, né? Você fala, que história é essa de masculino e feminino? Está no pano de fundo do teu trabalho, né? A coisa é muito mais abrangente, muito mais plural. Eu acho que é crítica não no sentido de dizer que não existe ou que não deve existir, mas uma visão problematizar, né? É historicizar, é para dizer, olha, o que nós pensamos sobre o que é feminino e o que é masculino em determinada época, em outra época é outra coisa, né? É nesse sentido. Mas é uma boa contribuição para os historiadores. Eu acho que sim, né? Então, quando eu falo que a cultura política, não que sou só eu, né? Tem várias autoras e tal, ela tá ultrapassada também pelo gênero para dizer a concepção de Estado, né? Público e privado. Exatamente. E por aí vai, né? Um Estado, por exemplo, imperialista. Exatamente. O Estado de bem-estar social. Então, gênero, não necessariamente ele está falando sobre homens e mulheres de carne e osso. Isso que eu queria falar para você, a gente pode discutir isso no segundo bloco. A gente faz um intervalozinho, né? Que a Judith Butler, né? Ela vai falar o seguinte, que gênero não é só sexo, gênero é política, né? É ontológica, inclusive. Mas a gente discute isso daqui a pouquinho. Um rápido intervalo e já voltamos. Surgem as fadas, como que milagrosamente o ambiente negro e triste da central de polícia sofreu radical modificação. Foi um toque maravilhoso. Como fadas treinadas para vencerem a força da meiguice e da feminilidade, as policiais femininas, no seu garboso uniforme azul, com o seu cap sempre bem posto na cabeça, iluminando os corredores antes tétricos e escuros, com sua graça e seus encantos de mulher. Gazeta, 24 de dezembro de 1955. Retomando aqui a nossa entrevista com Rosemary Moreira sobre o seu livro Mulheres na Polícia, eu estava me lembrando, Rosemary, numa disciplina que eu fiz lá na Unesp, onde o meu professor pediu que eu lesse a revista Cláudia, a primeira revista Cláudia. Inclusive, fiquei sabendo que quem leu a primeira revista Cláudia foram os homens, para saber se as mulheres podiam ler ou não. Veja que ponto chegamos, né? E li também um trabalho sobre polícia preventiva e etc. e tal, do governo Franco Montoro. Primeiro eu queria perguntar para você, olha, inaugurando um novo paradigma, a sua pesquisa descreve atuações de mulheres, né? Esse papel da mulher de gênero, e nós terminamos o nosso primeiro bloco falando de gênero, que gênero não é só a questão sexual, essa visão masculina e feminina, gênero é um discurso político, traz sentido, é uma questão bem ontológica. Você atua no laboratório de gênero, você participou lá em Florianópolis de um congresso e vai participar agora. As pessoas compreenderam isso já? Isso já é aceito pela maioria da população? Você vive em Guarapuava, eu acompanho o teu trabalho, você participou de curso de formação ali do bairro Primavera. Como é que é a receptividade desse seu novo discurso, né? Porque é também um discurso contra outros discursos. Você acha que as coisas estão mudando, Rosemary? Pois é, que pergunta difícil, hein? Depende onde, né? Acho que em termos acadêmicos, os estudos de gênero estão completamente consolidados. Que bom. Isso é muito... Né? A própria vinda da Butler, né? Você se referiu a Butler, a filosofia contemporânea, ela... Né, Butler, ou mesmo a John Scott, que é historiador, mas também filósofo, a Beatriz Preciado e vários outros nomes. Deleuze. Sim.
Então, em termos acadêmicos, isso está consolidado, Ok. né? Não tem. Ponto. Outra coisa é fora dos muros acadêmicos. Exatamente. Agora, veja só, quando você, me parece, você faz essa pergunta, é por conta de uma certa demonização que existe, eu não consigo achar outra palavra, com relação ao gênero, né? Se compreende da mesma forma que nós... Inclusive com a presença dela no Brasil. Teve Assim, gente que fez sim. piquete, bloquearam, houve tentativas assim, absurdas ali. Exato, mas eu acho que isso tem a ver com o contexto, né? E que eu falo isso, vou ter que ver, eu mudei, né, a epígrafe de abertura, né, da tese por Mas livro. gostei da epígrafe, você fala ali, ó, a gente está correndo risco. Exatamente, mas é por conta do contexto nosso, né? A escrita tem um momento, a publicação é de outro momento. Então, eu acredito mesmo, talvez porque eu sou otimista, né? Eu me compreendo muito otimista no texto inteiro até, na minha visão política com relação a esse debate. Mas por quê? Né? Porque eu acredito que tudo isso que você coloca, ou essa demonização com relação ao debate, ou mesmo a escola sem partido, que um dos pontos fundamentais, né, dos defensores é o medo, né, do gênero e tal, eu acredito que isso tudo é uma reação a mudanças que já aconteceram, sabe? Talvez eu esteja sendo otimista demais. Não, eu prefiro ser. Hoje, não sei se você conhece a Dora Barrancos, é uma historiadora feminista argentina, num congresso em Floripa recente também que eu fui, e ela disse, olha, vamos deixar o pessimismo para dias melhores. Agora não é possível a gente ser pessimista, né? Então, é por isso que eu falo isso, né? Que é a frase da Beauvoir, que é lá, né, de 49, nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Então, só que eu aumentaria, não é só com relação a gênero, só com relação às mulheres, a próprio debate de classe social. Você tocou aí na Simone de Beauvoir, deixa eu explorar um pouco isso aí. Simone de Beauvoir, vanguardista, ela teve até um affair com Jean-Paul Sartre, né? Era chamado o casal moderno dos anos 50. E a Simone de Beauvoir, inclusive essa citação que você faz, eu gosto de outras duas que ela se faz referência, que é ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher, e que homens querem libertar-se, libertem suas mulheres. Ela diz isso, né? Porque senão o homem não pode nem fracassar. Deixe sua mulher, né? A mulher tem que ser livre, porque as mulheres conversavam na cozinha o que os homens conversavam na sala. Elas não tinham sequer autonomia. Tá, mas essa questão aí da Simone de Beauvoir. Por conta dela, o teu trabalho existe. Também. Também. Acho que a Simone... Ela abriu... Sim. Tem várias pesquisadoras, principalmente na história, que falam dessa questão dessas ondas feministas, né? Até esse termo onda, ele foi questionado porque já haviam outras mulheres, mesmo na América Latina, escrevendo no mesmo período. Né? Mas, né, por questões que a gente chama de colonialidade, né, do poder, né, a Simone é mais conhecida. Eu não estou retirando o mérito dela de jeito nenhum. Sim. Né? Mas existem outras pesquisadoras? Existem, e índias, e negras, e pobres. Bons referenciais Isso. Né? E, repito, não estou retirando o mérito da Simone. Né? E essa interpretação dela é bem dentro do existencialismo marxista. Exatamente. Né? Então, esse não se nasce, veja, isso ainda não é o gênero. O gênero, como categoria de análise, ele é do final dos anos 90. Mas o que ela está falando é nesse sentido. Assim como a gente não nasce homem em termos culturais. Você aprende, né, como sentar, como falar, né, o tom de voz mais suave, menos suave. Né? Você precisa ser mais... Já me falaram quantas vezes, você precisa não ser tão incisiva. Né? Porque ser incisivo é algo que não cabe bem para uma mulher. Né? E por aí vai. Verdade. Corpo. Você falou de corpo, inclusive você faz referência assim, né? O meu trabalho tem a ver com a história das mulheres, mas também com a história do corpo. Eu li o livrinho do Foucault, Vigiar e Punir, e tem um capítulo lá, Corpos Dóceis. Claro que o teu material tem relação com esse material do Foucault, corpos administrados, corpos regulamentados, né? Fabricados pelo sistema, pelos dispositivos, né?
Essa questão, né, do corpo, eu queria que você clarificasse isso, né? Você retira isso, muito importante essa questão do corpo, né? De onde vem essa sua matriz? Tá, então, a história do corpo, ela é o corpo como temática para a história. O corpo é temática da antropologia há muito mais tempo, né? E a história é interessante também porque a história, a teoria de história se aproxima da sociologia muito mais no final do 19 e começo do 20, e no final do 20 é muito mais aproximação, é que eu sou da história cultural, sim, né? Sim, sim. Se aproxima muito mais da antropologia. Para pensar o método histórico, mas a partir de teorias da antropologia. Então, a história do corpo é uma temática dentro da história que, mais ou menos desde os anos 60, eclodiu muito mais nos anos 90 aqui no Brasil, né? Tem algumas coleções de história do corpo e tal, tem muita pesquisa, mas é no sentido de dizer que como o corpo é pensado e representado. Então, ou na sociologia também, né? A sociologia do corpo, mesmo Pierre Bourdieu, né? O próprio conceito de hábitos lá do Elias, da década de 30, e que o Bourdieu vai utilizar também o conceito de hábitos, o hábito sexuado, né? Também na dominação masculina do Bourdieu, não é a minha matriz, eu estou mais para o Foucault, na verdade, mas já é para pensar o corpo como produto da cultura, né? Produto da cultura, produto da política, produto da economia, né? A maneira de sentar, como isso varia de sociedade para sociedade. Tanto que acho que eu até menciono isso, né? Um dos principais é o Marcel Mauss, né? Um texto clássico, Técnicas de Marcha, ele, né, na Segunda Guerra Mundial, primeira, não lembro aqui, ele faz um texto mostrando como que os alemães eles marchavam diferente dos franceses, né? Então, veja, que são os militares, né? Então, a história do corpo, ela vem nesse sentido, não é para negar a materialidade do corpo, mas para dizer que, conforme o período histórico, né, conforme a sociedade, existem maneiras de perceber e discutir o corpo. Queria que você falasse, Rosemary, das mentoras da polícia em São Paulo. Esther de Figueiredo Ferraz, Hilda Macedo, dentre outros, né? Você teve que buscar essa fonte, eram advogadas, né? E depois exerceram funções dentro da polícia, né? Foram vanguardistas, né? Elas estavam à frente do seu tempo? Eu não sei, acho que elas estavam no tempo delas mesmo. Mas, de qualquer forma, acho que o importante é falar delas, porque existe uma maneira recorrente, tanto na história das mulheres, e até em alguns estudos de gênero, que é achar que as mulheres, quais são os sujeitos de preferência da história das mulheres? As mulheres guerrilheiras, as mulheres de esquerda, as mulheres, etc. Não as mulheres na polícia. Então, as mulheres ditas, vamos dizer assim, conservadoras, né? Então, existe um certo silenciamento, acho que em busca de um sujeito político mais palatável, né, do que perceber, sim, mulheres que estão atuando dentro da polícia ou que pode se vincular a um pensamento dito conservador, né? Então, a Esther de Figueiredo Ferraz, ela é muito importante, que depois, bem depois, ela vai ser ministra, né, primeira ministra da Educação num dos governos militares, né? Mas, sim, são mulheres de São Paulo, mulheres principalmente advogadas, várias vinculadas a USP, né? E a Hilda Macedo também é advogada, e a figura dela acho que é bem importante, porque ela fica 19 anos, ela vai ser a primeira comandante, ela fica 19 anos comandando a Polícia Feminina em São Paulo. Perfeito. Estou indo para as considerações finais. Uma coisa bacana, você tem as ideias, tem a teoria e encontrou um evento, porque o historiador procura um evento, né? Uma materialização. Né? Tanto que, de fato, é inédito a questão mulheres e polícia. Como é que veio isso? Tem a ver com a tua formação, tem a ver com o teu passado, tem a ver com a tua trajetória? Sim. Está querendo saber sobre isso, né? Então, sim, eu fui policial, né? Eu fui policial. Mas eu não acho que isso seja assim, o determinante, porque muitas pessoas viram, né? Eu fui policial, eu fiquei 1 ano e meio na polícia, e eu encontrei uma documentação, né? Então, mas isso, o mestrado, antes do mestrado. E nessa documentação eram diretrizes de 77, que era muito engraçado, né? Mas
E as perguntas históricas têm a ver com esse estranhamento com relação à fonte. Mas como assim? Tem essa diretriz, não pode fumar, as mulheres, não era para os homens, só as mulheres. Não pode fumar, tem que sentar assim. Os homens também têm que sentar de uma determinada forma, mas é diferente. Né? Não podia, na rua, fardada, estar acompanhada de homem. Né? Enfim, então, eu vi essa documentação, eu fazia graduação, né? E eu pensei, não... Caiu do céu. Isso, então, mas isso que tem a ver já com o estranhamento, né? Estranhamento, claro. O estranhamento, para mim, que é um ato antropológico, para mim ele é um ato político, porque você estranha aquilo que você não quer, ou que você, de alguma forma, acha que não deve. Então, eu estou dizendo isso como uma mulher feminista, sim. E de que como assim uma mulher não pode e o homem pode. Então, esse primeiro ato de estranhamento é que me fez cada vez mais, né, ler teoria, né, pensar as teorias. Mas é fundamental encaixar. Né? Sim, e ir atrás cada vez mais de fonte, tanto que a minha dissertação, né, que é o outro livro que está aqui, é sobre as mulheres da polícia do Paraná. E por conta das fontes que eu encontrei na do Paraná, o primeiro grupo é de São Paulo, né, que é da década de 50. Daí no doutorado eu, vou para São Paulo, então vou voltar no passado para pensar esse primeiro grupo. O do Paraná, para mim, o estalo foi porque, puxa, né, foi em 73 já havia um decreto que dizia que poderia, que São Paulo nos anos 50, Paraná nos 70 e depois só com o fim dos governos militares, né? Até a década de 90 a maioria dos estados no Brasil já tinha mulheres na polícia. Agora, é justamente esse estranhamento e essas fontes de São Paulo eu encontrei na pesquisa do mestrado. Então é sempre um caminho, né? Ele vai... E você não parou, você está fazendo um pós-doc, provavelmente você está pensando em avançar, analisar por um outro recorte? Então, eu estou na FGV, né? Certo. Eu estou lá com o professor Celso Castro, né, que é o grande nome da história militar no país, e na pesquisa do doutorado eu encontrei fontes que não tinham diretamente a ver com a pesquisa, mas, por exemplo, a Hilda Macedo, antes dela ser escolhida como essa primeira comandante, ela participou de um grupo chamado OFAGS, Organização Feminina Auxiliar de Guerra, que eu não tenho pesquisa nenhuma sobre isso. Você já está de olho nisso. O meu pós-doc é sobre isso, né? É sobre isso. Rosemary. Olha, muito bom ter conversado com você, que os nossos alunos, que a pós-graduação e que a editora, né, que abriu esse espaço para publicar o teu trabalho, né, possa estreitar essa relação autores, leitores, e é esse o objetivo do nosso programa. E é por isso que você está aqui. Quero te agradecer tua generosidade de estar aqui, de colaborar, e você está livre para as tuas considerações aí, finais. Que ótimo, passou rápido. Queria mais um pouquinho. Não, de qualquer forma, o livro ele é muito bem editado, né? O capricho da nossa editora aqui da Unicentro assim, é fantástico, e eu acho que essas temáticas são muito importantes, né? Discutir, né? Porque, como você colocou, né? O momento ele exige, né? O otimismo, por um lado, e sempre o debate, sempre se abrir para o diálogo. Muito obrigado. Um grande abraço a vocês, até a nossa próxima edição. As emoções das policiais, sob uniforme, encontram-se sutilmente tracejadas nas dedicatórias de algumas fotografias, nas recomendações carinhosas de despedida das poucas cartas pessoais, nos bilhetes e singelas anotações feitas em guardanapos, esquecido em meias fontes oficiais, ou ainda na lembrança lastimada dos precocemente expostos cabelos brancos. Ao findar esse texto, e refletindo sobre os sentimentos levemente esboçados dessas mulheres, ocorre-me mais um dito rossaniano: coração de gente, o escuro, escuros.